Olá pessoal, aqui é o Daniel. Nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração sobre velocidade de rede e velocidade de internet. Vou dar um exemplo aqui que muitos clientes têm, que eles contratam um link muito grande e a rede deles não vai comportar, e eu vou explicar o porquê disso, né? Então vamos abrir aqui um PowerPoint que a gente já tem, dá para explicar um pouquinho. Esse aqui seria um cenário padrão, um cenário ideal para uma pequena empresa, né? Onde eles têm o link da Vivo, um link da Claro, né, ou uma outra operadora, pode ser qualquer operadora principal e uma secundária, conectados num roteador, onde tem duas WANs, e aí as outras portas são LANs, né, no caso a gente sempre usa a última, para não ter confusão. Então, duas primeiras WAN, perdão, e a última como LAN somente indo para o switch. Do switch é feita a distribuição para todo o resto, então todos os outros equipamentos cabeados e também o equipamento Access Point que vai distribuir sem fio. Eu fiz umas anotações aqui num print, deixa eu abrir para vocês. Nesse exemplo aqui dá para ver claramente a velocidade de cada dispositivo. Então, por exemplo, digamos que a gente está conectado no momento na internet da Vivo, que é de 500 megabits por segundo. A Vivo por si está conectada a um roteador de 1000, ou seja, o dobro, então tem folga. Esse roteador está conectado ao switch, que também é 1000 ou gigabit. E aí a partir daí tem os computadores e os demais terminais. Então aqui o switch está até 1000, está com folga, então esses 500 até aqui deve chegar certinho. Esse aqui é um relógio de ponto, normalmente ele é Fast Ethernet, então não tem navegação nele, exceto conexão com a nuvem para envio de relatórios e tal, no máximo 100 megabits por segundo. Então a velocidade deste dispositivo seria no máximo 100. Neste computador, se ele for fazer um speed test, ele chegaria até os 500 da Vivo. Porém, na LAN ele mostraria, vou dar um exemplo aqui daqui a pouquinho, mas na LAN ele mostraria que a conexão dele é gigabit. Esse aqui também eu só escrevi diferente aqui para vocês terem uma noção. E um equipamento simples também, que é uma impressora, poderia ser até 10 megabits por segundo, que seria o padrão Ethernet. Então aqui, Ethernet, Fast Ethernet e esses dois Gigabit Ethernet. Aí, a partir daqui, a gente tem uma conexão com o Access Point, trabalhando em 2.4, que a velocidade dele é 450 megabits por segundo. Porém, tudo isso aqui está no Wi-Fi. Só que um dos equipamentos aqui eu tenho uma antena que vai até 867 megabits por segundo. E muitas vezes a pessoa pode questionar o seguinte: eu tenho um modem de 500 no plano da Vivo, meu notebook chega a 800, e por que que eu não consigo ter essa velocidade aqui? Aí é justamente essa questão. Ele vai receber sempre é, o piso, né? Ele vai receber sempre o piso ali da conexão. Na verdade, o teto, né? O teto da conexão, nesse caso aqui, acaba sendo o access point. Então, por mais que ele tenha um notebook muito veloz e a internet dele pudesse ser até mais veloz aqui, o máximo que ele pode chegar é 450 megabits por segundo. No caso desse aqui, seria um equipamento mais velho, com uma placa bem antiga também, a 56 megabits por segundo. Então, mesmo tendo um modem de 500, um roteador de 1000, switch de 1000 e também um access point de 450, para esse equipamento o máximo é 56. Né? O mesmo se aplica aqui para esse celular, que neste celular o máximo é 300, nesse aqui o máximo é 450. Então, essas são as situações. Não só esses equipamentos aqui podem diminuir a conexão, mas também o cabo utilizado. Então, por exemplo, um cabo que for Fast Ethernet, normalmente vocês vão ver cabos com 4 vias apenas. E esse não passa de 100 megabits por segundo. Fora isso, eu vou fazer uma outra demonstração aqui. Vocês podem ver aqui nesse exemplo, a gente tem uma placa de rede que ela é gigabit. Vocês podem ver que no modelo já cita aqui. Dá para verificar isso também no gerenciador de dispositivos. No nome, que é adaptador de rede, no nome do dispositivo pode estar abreviado ou por extenso, como está aqui, que é Gigabit Ethernet. Pode estar GB, aí o G maiúsculo, o B minúsculo e o E maiúsculo, que seria Gigabit Ethernet.
com isso você vai saber que a placa de rede é gigabit. Porém, não quer dizer que a conexão dela atual é gigabit. Mas a gente pode verificar por aqui. Então a gente vai, vamos lá no início, né? Painel de controle, para facilitar, vamos aqui, ícones grandes, central de rede de compartilhamento, alterar configurações do adaptador. E aqui a gente vai clicar no adaptador que está conectado o cabo. Depois disso, botão direito, depois status. E aqui a gente pode ver a velocidade. Então ela está 1 gigabit ou 1000 megabits por segundo. Existe uma forma de limitar isso por aplicativo. Ou seja, no próprio driver dela aqui, eu consigo vir em propriedades, configurar, avançado. E aqui a gente vai ter speed e duplex. Aqui, speed e duplex. O padrão correto é deixar o auto negotiation, que ele vai verificar todo aquele cenário da imagem. Deixa eu abrir a imagem aqui. Então o seu computador verifica todo esse caminho aqui para identificar a velocidade máxima da conexão e te entregar a mais rápido possível. Mas muitas vezes as pessoas podem acabar limitando aqui nessa placa, né? Por algum mau funcionamento no cabeamento, entre outros problemas aí que ela teria de limitar para baixo, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 100 megabits half duplex, que seria assim, a placa, quando ela está transmitindo, enviando, ela não está recebendo, então ela tem uma pausa maior. E aí você tem o full duplex, que ela está enviando e recebendo informações ao mesmo tempo. E aqui a mesma opção no padrão Ethernet, que é mais baixo, que é 10 megabits por segundo. Então aqui Ethernet, Fast Ethernet, e aí teria o Gigabit Ethernet, né, que seria a opção de 1000. Então a gente mantém. Dá até para fazer uma simulação aqui. Vamos fazer um teste de velocidade. A conexão está chegando a 1000. Então quer dizer que na LAN eu tenho 1000. Com isso eu consigo fazer um speed test. E se não me engano o nosso vivo aqui é de 300. Então a gente vai ter uma velocidade aproximada. Vamos esperar ele concluir. Ok. E agora a gente vai limitar isso aqui a 100. Propriedades, configurar, avançado, speed e duplex. A gente vai colocar aqui em full duplex 100 megabits por segundo. É normal cair a conexão. Eu estou remoto nesse servidor, que fica aqui na nossa rede. Ok, estamos de volta. Agora aqui a gente pode ver o status dele 100 megabits por segundo. Ou seja, ela tem uma capacidade de 1000, mas eu limitei a uma velocidade de 100. E vamos fazer um speed test. Nesse caso aqui o resultado foi muito prejudicado, então ela poderia chegar até 100, só que vocês podem ver que não chega nem a 10% disso. Isso pode ser um mau funcionamento até no driver, né? Na versão do driver da placa de rede ou algum outro requisito de software. Mas vocês podem ver que nesse caso não funciona os 300 megabits por segundo justamente por uma limitação que foi imposta. Então, digamos que fisicamente essa placa não funcionasse a gigabit. Ela ia bater no máximo 100 megabits por segundo no teste. Então é isso que acontece muito, né, nas empresas. Muitas vezes a pessoa acaba contratando um link maior da Vivo, um link maior da NET, achando que vai melhorar ali o desempenho para ela. Só que a rede local dela, tudo que está depois do modem, não é gigabit, que seria justamente isso aqui. O caso mais comum é a pessoa ter uma internet, por exemplo, de 500 aqui, e logo em seguida já ter um roteador de 100 megabits por segundo.
E aí tudo que tiver para frente do roteador vai respeitar esse teto que é muito baixo, que é 100 megabits por segundo. Então todos os equipamentos aqui da rede vão navegar em no máximo 100. Aí não importa o quanto de internet você tem aqui na entrada, logo depois você já tem um funil, tá bom? Então acho que ficou um pouco claro. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode entrar em contato com a gente, tá bom?